Muito interessante o CA-125 em câncer de ovário. É uma pergunta muito frequente, é um exame muito realizado e eu gostaria nesse vídeo aqui mostrar algumas considerações para você. Uma pergunta que sempre surge para mim é: quando pedir o CA-125? O CA-125 ele é uma proteína que corre no sangue e muitas das vezes ele está relacionado com lesões, ou lesões no ovário, ou lesões dentro da cavidade abdominal. Por que eu estou falando isso? Dentro da barriga, por exemplo. Por que eu estou falando isso? Porque a alteração única e simplesmente do CA-125 não significa necessariamente que você tem uma doença oncológica, tem um câncer. Isso é muito importante, porque muitas pacientes mandam um exame para mim e falam: olha, o meu CA-125 deu alterado. Mas ele, como exame único, ele não significa nada. A gente precisa entender todo o contexto do CA-125. Por que foi pedido o CA-125? Tem uma lesão dentro da barriga? Tem alguma massa? Tem alguma suspeita de ter algum câncer em você? Ou esse exame foi pedido para avaliação junto com outros exames? Você tem provavelmente uma doença que a gente chama de benigna, que não é câncer. Ah, mas o CA-125 pode alterar em doença benigna? Pode. Isso é muito interessante. Porque, por exemplo, pacientes com endometriose podem ter CA-125 elevado. O CA-125 ele sempre aumenta quando a gente tem alguma alteração dentro da barriga. A barriga ela é coberta por uma superfície que a gente chama de peritônio. Qualquer inflamação intensa naquele peritônio pode dar aumento do CA-125. Então, por exemplo, endometriose. Não sei se você já ouviu falar, doença inflamatória pélvica, que é uma doença geralmente que tem por contaminação da vagina, do colo do útero e acaba entrando dentro da barriga. E ela dá uma inflamação nesse peritônio. Algumas doenças reumatológicas podem dar alteração no CA-125. Então, tudo isso pode fazer com que a gente tenha limites acima do normal do CA-125. Mas a gente tem alguns estudos mostrando que o CA-125, geralmente o valor dele normal é até 35. Geralmente, quando ele passa de 95, a gente tem alguns estudos mostrando que o valor preditivo positivo, ele é 96%. O que significa isso, Marcelo? Significa que ele é positivo quando ele está maior que 95. Ou seja, se você tem esse índice, provavelmente tem uma chance de você ter uma doença. Agora, a gente precisa, através dos exames de imagem, da conversa com a paciente e do exame físico, que é extremamente importante, o exame físico do médico, da médica na paciente, diferenciar se essa é uma lesão suspeita para câncer ou se é uma lesão benigna. E a partir daí definir o tratamento. Então, quando você encontrar o CA-125 naquele grupo de exames que foi pedido para você, é importante a gente questionar o médico e entender por que foi pedido o CA-125 e qual que é o pensamento a respeito do diagnóstico naquele exame em especial. Porque se você, por exemplo, tem endometriose, você pode ter o CA-125 de 100 e não é câncer. Mas quando você vai procurar aqui no ambiente da internet, ele geralmente está escrito como um marcador tumoral. E daí gera uma preocupação intensa em você e em todo mundo que está, da sua família que está envolvido no tratamento, a respeito desses valores alterados do CA-125. Então, essa é a mensagem que eu queria passar nesse vídeo, porque o CA-125 é o exame que você vai ver muito, vai ouvir falar dele, mas é importante a gente fazer a diferenciação entre quando ele está sendo utilizado para um marcador tumoral ou quando os valores dele estão alterados por uma doença que é benigna e que
a cirurgia vai fazer que você fique curada, tá bom? Um grande abraço.